Olá a todos! Eu estou aqui para apresentar o meu novo trabalho como gestora e facilitadora do Instituto Sentido. A partir de agora, eu vou trazer para vocês alguns conceitos do porquê foi escolhido esse nome para o Instituto. Bom, então vamos lá. Pelo menos para mim, a primeira coisa que me vem em mente quando eu escuto a palavra sentido remete à palavra significado. Então, quando eu falo em sentido, eu penso no significado de algo. E para ir um pouco mais profundo nesse termo, me vem também a palavra essência. Então, sentido remete a significado que chega à essência. Qual é a essência desse algo? Então, no caso, o Instituto Sentido, que relaciona o ser humano, o autoconhecimento, o ser humano com as suas potencialidades, com a sua fragilidade e a essência que movimenta esse ser humano, é daí que tem total relação com o nome, Instituto Sentido. Sentido, qual o significado, qual a essência desse ser humano que cada um de nós somos. A segunda palavra que me vem em mente, com relação a sinônimo da palavra sentido, é de direção. Quando você fala, qual sentido que eu pego para ir para tal lugar? Então, no caso, seria a direção, qual o caminho, qual o rumo, qual o curso, qual orientação que eu posso seguir. Então, no caso, a palavra sentido e a gente relacionar com o ser humano em si, seria assim, o ser humano e nós como essências, como parte desse ser humano, qual o sentido, qual a direção, qual o caminho que nós seguimos. E isso a gente pode até abranger para a vida em si que somos, né? Qual a direção da nossa vida, qual a orientação que estamos dando para a vida que somos. Mais um sinônimo que podemos considerar com relação à palavra sentido é a palavra propósito. E esse propósito a gente pode colocar tanto como finalidade, objetivo, mais ou menos como sinônimos também. E aí relacionando ao ser humano, ao autoconhecimento, à essência que somos, a nossa potencialidade, a nossa vida, a vida que somos como um todo, qual o objetivo? Esse ser humano, que é o que nós estamos aqui dispostos a olhar, qual o propósito? Qual o seu propósito como essência, como ser humano? Qual o seu objetivo e qual a sua finalidade? Podemos até resumir, afinal, eu existo para quê? E mais um sinônimo que podemos colocar aqui é com relação à palavra relacionada à sensibilidade. Quando a gente fala em sentido, o que a gente lembra também? Dos nossos 5 sentidos, por exemplo, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Também lembramos dessa palavra com a definição de sensação. Então, nos remete à sensibilidade, nos remete a uma percepção que pode nos levar a um entendimento. Então, mais uma palavra, um sinônimo em que a gente associa, quando a gente vai considerar aqui o nosso objetivo principal, o nosso método principal, que é o próprio ser humano que somos, nós colocarmos aqui qual a sensibilidade que abarca esse ser humano, quais as percepções que esse ser humano pode ter e qual o entendimento que ele tem sobre a vida, sobre si mesmo, sobre o universo, sobre tudo que abarca, tanto o que é externo a ele, quanto o que é interno a ele. Ou melhor, toda essa sensibilidade que abarca a vida que cada um é, a vida que somos. E um outro sinônimo é a palavra perspectiva. Então, a palavra sentido, tendo como um sinônimo a palavra perspectiva. E a palavra perspectiva trazendo assim, com relação a gente considerar modos, aspectos e pontos de vista. Então, associando ao ser humano que somos, seria um estímulo, essa palavra, pelo menos aqui para mim, me vem como um estímulo da gente considerar vários pontos de vista, vários aspectos de nós mesmos, que nós somos um ser
cada um de nós somos seres únicos, mas que compõem muitas características, muitos aspectos, em que a gente precisa ter de si mesmo e também para o mundo pontos de vista diferentes para poder abarcar tudo que realmente nos forma e não termos um olhar, uma visão muito unilateral, uma percepção muito unilateral do que nós realmente somos. Então vem a proposta de olharmos para esse ser humano que somos com uma visão, com uma percepção mais integral, com várias perspectivas. Temos mais uma palavra, é a palavra consciência. E essa palavra consciência, ela também ela abrange, ela abre para outras palavras, que são as palavras atenção, mente, pensamento e cuidado. E todas essas palavras têm total relação com o ser humano. O pensamento e a mente são aspectos do ser humano, inerentes ao ser humano e que o fazem reconhecer que pelo menos ele existe. Ele existe e que ele pode pensar as coisas, né? Não existe a frase penso, logo existo? E isso é uma exclusividade do comportamento humano. E com isso, as demais palavras atenção e cuidado nos remete a chamada de inclusive atenção para que a gente realmente fique mais atentos a si mesmos, para ficarmos mais atentos ao mundo ao nosso redor, ao universo como um todo. E com isso termos um cuidado maior com tudo que nos forma, com tudo que precisamos, com a vida em si. E agora, a última palavra, que pelo menos eu considerei, deixei aqui para o final, é a palavra lógica. E por que eu trouxe aqui a palavra lógica? Porque essa palavra lógica, ela abrange razão e coerência. Então, por mais que a gente precise olhar para aspectos emocionais que temos, que são desconhecidos para nós, o foco do Instituto Sentido é o ser humano e olhar para isso, nós também precisamos muito da razão para nos auxiliar nesse processo. A razão e a emoção, elas não andam separadas. Muitas vezes a gente exclui um para abraçar o outro, e na verdade elas precisam ser integradas. Então, também precisamos considerar dentro dos aspectos do ser humano, da existência humana, e com grande importância para a essência que somos, os aspectos da razão. Bom, gente, e é isso aí. Era mais ou menos um resumo que eu gostaria de trazer aqui para vocês. É a primeira vez que eu estou falando sobre os motivos de termos escolhido esse nome para o Instituto Sentido, que essa explicação tenha auxiliado a vocês entenderem um pouquinho mais da proposta do Instituto Sentido, que abrange vários sinônimos que a gente pode abarcar para dar importância a esse ser humano que somos, que cada um é, e nos alcançarmos em essência, podermos nos acolher tudo o que somos, acolher a vida que somos. Abraços a todos e até a próxima!